Será possível que um lugar tão vasto e misterioso como o oceano seja o refúgio mais seguro do planeta? Durante milhões de anos, os mares foram o lar de criaturas estranhas e perigosas, um território onde os seres humanos estavam apenas começando a dar seus primeiros passos. No entanto, houve um momento específico na história tão brutal e caótico que a lógica se inverteu. A água, geralmente associada ao perigo, tornou-se o único refúgio possível. Foi uma época em que a terra, firme, não oferecia segurança. Cada centímetro do solo estava repleto de morte, gases venenosos, fogo e cinzas. A razão: uma das maiores catástrofes vulcânicas já registradas nos anais geológicos do planeta. O que você está prestes a descobrir não é apenas um fato histórico, mas um poderoso aviso de como a Terra pode voltar-se contra seus habitantes. Esta é a história da única vez em que mergulhar no oceano foi mais seguro do que permanecer em terra firme. Imagine um mundo sem humanos. Um planeta onde os dinossauros já tinham desaparecido e os mamíferos estavam apenas começando a reivindicar o seu lugar como os novos dominantes da Terra. Estávamos localizados aproximadamente 252 milhões de anos no final de Permiano, pouco antes do início do período Triássico. Foi uma era de transição, de construção e destruição. Durante o final do Permiano, todos os continentes foram unidos em um único supercontinente, Pangeia. Esta vasta massa de terra era gigantesca, tão grande que o seu interior sofria com extremos climáticos. As regiões centrais eram secas e quentes, quase desérticas, enquanto as costas, mais próximas dos mares, podiam ter condições mais temperadas. Mas não era um mundo estável. A atmosfera estava então carregada de dióxido de carbono, muito mais do que hoje. As temperaturas globais eram altas, e os polos mal suportavam o gelo. Os oceanos, embora vastos, sofriam alterações químicas que ameaçavam a vida marinha, como zonas mortas e baixos níveis de oxigênio. Apesar destes desafios, a biodiversidade foi surpreendente. Em terra, enormes répteis não dinossauros, como o Dicinodontes e o Gorgonopsídeos, dominou os ecossistemas. Nos mares, criaturas como amonites, braquiópodos e trilobitas, eles prosperaram ao lado de várias formas de peixes e corais primitivos. No entanto, algo se escondia abaixo da superfície. Nas profundezas do planeta, uma pressão crescia lentamente, e o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre o curso da vida na Terra. O início dessa transformação começou em uma região hoje conhecida como Sibéria. Ali, uma rachadura se abriu na crosta terrestre e liberou uma das maiores erupções vulcânicas da história do planeta, Armadilhas Siberianas. Este evento não foi uma simples explosão, não foi uma erupção como as que costumamos imaginar. O que aconteceu foi uma liberação colossal de lava basáltica que se estendeu durante centenas de milhares de anos. A lava fluiu por quilômetros, formando planaltos inteiros de rocha derretida. Mas isso não foi o pior. A cada erupção, toneladas de dióxido de carbono, CO2, e dióxido de enxofre, SO2, foram lançados na atmosfera. O dióxido de enxofre causou chuva ácida, destruindo florestas inteiras e contaminando o solo. O dióxido de carbono, por sua vez, reteve o calor do Sol, acelerando brutalmente o aquecimento global. Os oceanos começaram a aquecer. Ao fazê-lo, libertaram metano preso no fundo do mar, um gás com efeito de estufa muito mais potente que o CO2. Este fenômeno amplificou ainda mais o aquecimento, mergulhando o planeta num catastrófico efeito dominó. O continente se tornou um inferno. Temperaturas extremas, chuvas tóxicas, incêndios florestais massivos e céus avermelhados por cinzas e fumaça eram a norma. Respirar ar puro era impossível. As plantas morreram, os solos tornaram-se estéreis e as cadeias alimentares entraram em colapso. O impacto foi tal que deu início ao que hoje conhecemos como a Grande Morte, a maior extinção em massa da história do planeta. Estima-se que o 96% das espécies marinhas e ao redor 70% das espécies terrestres, eles desapareceram.
Nada nem ninguém estava completamente seguro. E, no entanto, no meio daquele caos apocalíptico, havia um refúgio, uma oportunidade de sobreviver. A água. Nas profundezas do oceano, longe da intensa radiação solar, do calor extremo e dos poluentes atmosféricos, algumas formas de vida encontraram relativa estabilidade. Os micro-organismos, os peixes primitivos e certas espécies de invertebrados conseguiram resistir às condições adversas, escondendo-se em áreas onde o oxigênio ainda não estava completamente esgotado. Não era um paraíso. Os oceanos também estavam morrendo lentamente. Mas comparado com a Terra, devastada por incêndios, gases e colapso ecológico, o fundo do mar tornou-se um santuário. Pela primeira e única vez na história da vida na Terra, o mar foi o único lugar onde continuar a respirar. Ainda era possível. Foi o começo do fim para milhares de espécies e o prelúdio sombrio para um novo começo. Antes do desastre, a Terra era um ecossistema vibrante. Nas florestas secas e planícies da Pangeia, os dicinodontes, herbívoros robustos com corpo volumoso e bico de tartaruga, pastavam em rebanhos. Com pernas curtas e fortes, eram lentos, mas eficientes, adaptados a comer plantas duras e escassas. Seu sucesso fez deles um dos grupos mais diversos do Permiano. Ao lado deles, caminhava o temível Gorgonopsidius, os principais predadores do período. Com enormes presas semelhantes às de um tigre dente de sabre, esses carnívoros de sangue frio podiam atingir tamanhos impressionantes, caçando efetivamente qualquer presa que aparecesse em seu caminho. Seu olhar, provavelmente penetrante e fixo, era uma ameaça constante no terreno sólido. Nos céus ainda não havia pássaros, mas insetos gigantes como libélulas de asas largas e besouros blindados zumbiam entre as samambaias e as coníferas primitivas. No chão, pequenos tetrápodes ancestrais distantes dos répteis e mamíferos de hoje rastejavam entre as folhas secas e os troncos caídos. No mar, a história era diferente. Os oceanos eram um vasto laboratório de evolução, repleto de estranhas formas de vida. Amonites e nautiloides. Eles navegaram com suas conchas espirais enquanto os crinoides, parentes distantes das estrelas do mar, balançavam suavemente ancorados no fundo do mar, como flores subaquáticas. Peixes ósseos primitivos e tubarões cartilaginosos dominaram a cadeia alimentar. Havia corais, embora muito diferentes daqueles que conhecemos hoje. Eram estruturas simples, sem cores vibrantes, formadas por organismos resistentes que cresciam lentamente, esponjas, trilobitas, embora já em declínio, e uma rica variedade de moluscos e braquiópodes completaram o mosaico da vida marinha. Mas quando a grande erupção começou, a morte não discriminou. Os primeiros a sentir o impacto foram os habitantes da superfície terrestre. Uma escuridão permanente cobria o céu, semelhante a um inverno nuclear. As plantas, privadas da luz solar, começaram a morrer em massa. Sem vegetação, os dicinodontes entraram em colapso. E sem eles, os gorgonopsídeos foram extintos pouco depois, numa cruel cadeia de desaparecimentos. Neste cenário, a competição e a brutalidade não foram suficientes para sobreviver. Os mais ferozes não eram necessariamente os mais aptos. Velocidade ou força não poderiam proteger ninguém do ar venenoso ou da chuva ácida. Muitos dos animais terrestres morreram sufocados, envenenados ou simplesmente de fome. No oceano, a tragédia foi mais lenta, mas igualmente inevitável. O calor extremo e a liberação de gases causaram uma acidificação do mar, afetando criaturas com conchas, como as amonites, que dependiam do carbonato de cálcio para construir suas estruturas. À medida que a água se tornou mais ácida, suas conchas dissolveram-se, deixando-os vulneráveis. O oxigênio na água também começou a escassear. Grandes áreas do oceano tornaram-se zonas anóxicas, autênticos desertos subaquáticos. Muitas espécies simplesmente sufocaram em seu próprio habitat. A maioria dos recifes desapareceu. Os trilobitas, que existiam há centenas de milhões de anos, foram finalmente exterminados. Porém, nem tudo foi extinção.
Alguns pequenos organismos encontraram maneiras de resistir. Certos moluscos, adaptados a ambientes com baixo teor de oxigênio, conseguiram sobreviver refugiando-se em fendas profundas ou migrando para zonas mais frias e ricas em nutrientes. Os micróbios extremofílicos prosperaram em condições que eram letais para outros, iniciando lentamente o processo de reconstrução biológica. E, numa reviravolta da ironia darwiniana, as criaturas mais simples, aquelas que não dominavam, nem caçavam, não eram majestosas nem grandes, foram as que conseguiram sobreviver melhor. Em terra, os únicos que resistiram foram os pequenos animais, de metabolismo lento e hábitos noturnos ou subterrâneos. Esses sobreviventes, incluindo alguns terapêuticos primitivos, os ancestrais dos mamíferos, cavavam e se escondiam no subsolo, protegidos da toxicidade da superfície. Enquanto isso, debaixo d'água, as profundezas tornaram-se um santuário. Não eram lugares confortáveis nem abundantes, mas ali, longe dos gases vulcânicos, da luz escaldante e da poluição atmosférica, a vida poderia continuar. Mal. Este momento marcou um antes e um depois. A vida como conhecíamos foi devastada, e apenas os mais humildes, os mais adaptáveis, conseguiram manter a chama acesa. Foi a reconstrução do mundo a partir dos escombros. E embora o pior ainda não tivesse passado, as sementes do futuro começavam a germinar, debaixo de água. Quando tudo ao seu redor morre, não se trata de ser forte ou rápido, trata-se de resistir. O planeta estava quebrado. Uma paisagem devastada por um calor escaldante, chuvas tóxicas, incêndios sem fim e oceanos ácidos. Mas mesmo em meio ao colapso, alguns seres vivos descobriram como se agarrar à existência. Como eles conseguiram isso? Com estratégias que pareceriam à primeira vista insignificantes, mas que salvaram linhagens inteiras. Vamos começar no fundo do mar. Num mundo onde o oxigênio estava a ser extinto, muitas espécies simplesmente não conseguiam sobreviver. Mas alguns organismos já estavam preparados para ambientes extremos. O bactérias anaeróbicas, que não precisava de oxigênio para viver, prosperou nesses oceanos mortos. Eles eram microscópicos, invisíveis, mas essenciais. Estas bactérias tornaram-se as novas arquitetas da vida, capazes de processar compostos químicos tóxicos e transformar habitats inabitáveis em pequenos oásis. Alguns peixe primitivo. Eles também se adaptaram. Alguns desenvolveram metabolismos lentos, movimentando-se o mínimo possível para conservar energia e oxigênio. Outros procuraram refúgio em águas mais profundas, onde a acidez era menor e a temperatura mais estável. Aqueles que puderam migrar, o fizeram. Aqueles que não o fizeram, desapareceram. Entre os moluscos, apenas algumas espécies conseguiram resistir. Aqueles com cascas mais finas ou com capacidade de retrair completamente no sedimento sobreviveram ao ambiente corrosivo. Os seus descendentes evoluiriam milhões de anos mais tarde para formas mais complexas, marcando o início de um novo ramo da vida marinha. Uma das adaptações mais surpreendentes foi a formação de cápsulas de resistência. Alguns micro-organismos e pequenas formas de vida marinha conseguiram encerrar-se em estruturas duras ou gelatinosas durante as condições mais adversas, entrando numa espécie de hibernação. Quando o ambiente se estabilizou, eles acordaram e continuaram seu ciclo de vida. Em terra, o panorama era ainda mais cruel. Os grandes répteis morreram quase completamente. Mas os pequenos terapsídeos, répteis com características de mamíferos, tinham uma vantagem evolutiva inesperada: a toca. Viver no subsolo os protegia do calor insuportável, da fumaça tóxica e da chuva ácida. Esses animais, de tamanho semelhante a uma doninha ou a um texugo, alimentavam-se de insetos ou raízes, e seu baixo metabolismo permitia que suportassem longos períodos sem comida. Além disso, provavelmente tinham uma forma primitiva de controle de temperatura interna, algo que os mamíferos modernos aperfeiçoariam mais tarde. Outra vantagem foi a reprodução com ovos de casca dura ou mesmo o viviparismo, dar à luz jovens, vivos,
Isso garantiu que a prole não precisasse se desenvolver exposta aos elementos letais da superfície. Quanto às plantas, as mais resistentes foram aquelas capazes de gerar esporos duradouros ou entrando em estados de dormência por anos. Alguns tipos de musgos e samambaias conseguiram permanecer vivos em pequenos bolsões de umidade subterrânea ou em fendas nas rochas, protegidos do calor extremo. Um fator-chave para a sobrevivência foi flexibilidade ecológica. Os organismos, que não dependiam de um único alimento ou de um único habitat, eram os mais prováveis. Essa característica, conhecida como generalismo ecológico, era vital. Enquanto as espécies especializadas, adaptadas a nichos muito específicos, desapareceram, em massa, os generalistas conseguiram adaptar-se às novas condições, mesmo que extremas. E ainda mais importante, o tamanho pequeno. Animais menores exigiam menos recursos, podiam se esconder com mais facilidade e toleravam melhor mudanças repentinas. A extinção favoreceu os pequenos, os discretos, os resilientes. Em suma, a vida tornou-se humilde. O que antes era um mundo de titãs e caçadores imponentes tornou-se um refúgio para criaturas pequenas, resilientes e silenciosas. Esta transformação nos lembra algo profundamente humano, que nos piores momentos não é aquele que grita mais alto ou aquele que domina, com violência que sobrevive, mas sim aquele que sabe se adaptar com inteligência, aquele que se esconde quando necessário, aquele que resiste em silêncio até a tempestade passar. E foi exatamente isso que aconteceu. As espécies que dominariam o mundo milhões de anos, mais tarde, incluindo os nossos próprios antepassados, não foram os gigantes do Permiano. Eram animais pequenos, quase invisíveis, escondidos no subsolo ou flutuando nas correntes profundas do mar. A história lhes daria outra chance. O mundo estava pronto para começar de novo, desde as suas fundações. Imagine um mundo que cospe fogo, um mundo onde o céu fica preto durante anos, depois vermelho e então não há céu. Apenas cinzas. Assim era a Terra durante a grande morte do Permiano. Mas para entender por que isso aconteceu, é preciso ir ao cerne do desastre, a própria Terra que se abriu e começou a vomitar a morte. Tudo começou com uma série de supererupções vulcânicas numa região que hoje conhecemos como Sibéria. Mas esta não foi uma simples cadeia de vulcões. Foi algo incomparável. Durante quase 1 milhão de anos, a crosta terrestre libertou continuamente lava, cobrindo mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, uma área do tamanho da Austrália, no que hoje é chamado de armadilhas siberianos. As consequências foram imediatas e cumulativas. Estas erupções libertaram quantidades colossais de dióxido de carbono, CO2, e metano, CH4, para a atmosfera. O CO2 intensificou o efeito estufa e o metano, ainda mais poderoso, fez disparar as temperaturas globais. Em apenas algumas dezenas de milhares de anos, uma brisa em termos geológicos, a Terra tornou-se uma panela de pressão. As temperaturas globais aumentaram até 10 graus Celsius, uma mudança brutal. As estações não eram mais previsíveis. Secas extremas devastaram os continentes, enquanto um calor sem precedentes fervia os oceanos. Mas isso foi apenas o começo. Os vulcões não emitiram apenas gases de efeito estufa. Eles também liberaram grandes quantidades de dióxido de enxofre, SO2, que reagiu com o vapor d'água para formar chuva ácida. Essas precipitações destruíram florestas, envenenaram lagos e alteraram o pH dos solos. A vida vegetal começou a entrar em colapso e, com ela, ecossistemas inteiros. Além disso, a devastação térmica causou grandes incêndios florestais. Depósitos de carbono queimado foram encontrados em todo o mundo, evidência de uma terra que queimou incansavelmente. A fumaça e a fuligem subiram para a atmosfera, bloqueando a luz solar e causando resfriamento temporário, seguido por um aquecimento ainda mais severo à medida que a fumaça se dissipou e o CO2 persistiu. No mar, o desastre assumiu outra forma. O aumento da temperatura reduziu a capacidade da água de reter oxigênio. Isto causou a formação de enormes zonas anóxicas,
áreas com pouco oxigênio, onde a vida simplesmente não poderia existir. Mas, além disso, as altas temperaturas causaram a liberação de clatratos de metano congelada no fundo do oceano, amplificando ainda mais o aquecimento global. E se isso não bastasse, a combinação de gases vulcânicos e matéria orgânica em decomposição envenenou a atmosfera. O resultado foi uma redução drástica da camada de ozônio. Os raios ultravioleta atingiram a superfície sem filtro, queimando a pele, mutando o DNA, destruindo tecidos. A luz solar tornou-se letal. Os polos, antes frios e estáveis, derreteram. Os padrões de circulação oceânica mudaram completamente, alterando a salinidade e a temperatura da água a nível planetário. E assim, o oceano deixou de ser um lugar de vida e passou a ser um trampa mortal, saturado com amônia, ácido e sem oxigênio. Em terra, a desertificação foi implacável. As regiões férteis tornaram-se terrenos baldios secos. As montanhas estavam queimando. As selvas estavam se extinguindo. O solo tornou-se infértil. E sem vegetação para protegê-lo, o planeta começou a sofrer erosão desde as suas raízes. O mais assustador é que esta catástrofe não foi instantâneo. Ao contrário do impacto de um asteroide, este apocalipse durou centenas de milhares de anos. Um extermínio lento, mas imparável. A cada década, a cada século, novas espécies desapareciam. Alguns resistiram por um tempo, mas acabaram caindo. A biodiversidade global caiu para níveis mínimos. 96% das espécies marinhas, 70% das espécies terrestres, insetos, répteis, peixes, anfíbios, plantas. O catálogo da vida foi rasgado, página por página, até ficar quase vazio. E então a Terra ficou em silêncio. O silêncio de um planeta ferido, em pausa, à espera da sua reconstrução. Mas mesmo no meio deste inferno climático, algumas formas de vida, como vimos antes, conseguiram persistir. Não porque fossem mais fortes, mas porque encontraram maneiras de se adaptar a um mundo em colapso. Contudo, esta recuperação não seria rápida. O planeta precisaria de milhões de anos para subir novamente, os mares para recuperar o oxigênio, a atmosfera para limpar o seu veneno, e a vida para se reinventar a partir das suas formas mais simples. O pior capítulo da história do planeta acabava de ser escrito. Mas o próximo começaria com um sussurro. E aquele sussurro veio da água. É difícil imaginar o que significa perder quase toda a vida no planeta. Mas foi isso que aconteceu na extinção em massa do Permiano-Triássico. Não foi simplesmente um declínio. Foi um colapso global. Uma sufocação prolongada. E embora já tenhamos visto os horrores naturais que desencadearam esta catástrofe, precisamos compreender como a vida foi extinta, como foi quebrado o equilíbrio que se manteve durante centenas de milhões de anos. O mar caiu primeiro. Os oceanos, outrora berço de uma diversidade impressionante, tornaram-se inabitáveis. As temperaturas da água ultrapassaram o limite de tolerância para quase todos os organismos marinhos complexos. Recifes de esponjas, corais primitivos e briozoários ruíram completamente. Os zonas mortas, sem oxigênio, expandiu-se das profundezas para as áreas costeiras. Até mesmo o plâncton, a base de toda a cadeia alimentar marinha, desapareceu em grande parte. Sem o fitoplâncton, não havia novo oxigênio. Sem zooplâncton, não havia alimento para peixes ou invertebrados. O colapso foi total. Até os trilobitas, que sobreviveram durante mais de 270 milhões de anos, incluindo extinções anteriores, desapareceram para sempre. Amonites, braquiópodes e peixes blindados caíram como dominós. Alguns tentaram migrar, outros sobreviveram mais alguns séculos em cantos distantes. Mas o destino estava escrito. O que antes era uma complexa rede de vida marinha tornou-se uma planície árida, um túmulo líquido. Em terra, a história não foi diferente. As florestas desapareceram, literalmente. Existem registros geológicos que mostram lacuna da Polônia, uma ausência quase total de esporos e sementes fossilizadas nos sedimentos daquela época.
Árvores, samambaias gigantes e plantas com sementes morreram. As planícies ficaram vazias, os rios secaram ou tornaram-se ácidos. Animais herbívoros deixados sem comida morreram em massa, e com eles, os carnívoros. Ecossistemas inteiros desabaram como castelos de cartas. O Gorgonopsídeos, predadores dominantes do Permiano, estiveram entre os primeiros a desaparecer. Esses répteis de aparência feroz, presas de tigre e corpos poderosos, foram vítimas de sua especialização. Eram caçadores de presas que não existiam mais. Sem o seu sustento, eles rapidamente caíram em extinção. O Dicinodontes, herbívoros robustos, alguns do tamanho de um rinoceronte, também não sobreviveram. Grupos ainda mais pequenos e mais adaptáveis viram os seus números despencar. De todos os grandes vertebrados terrestres do Permiano, menos de 10% sobreviveu ao evento. A mesma coisa aconteceu com os insetos. Embora muitas pessoas não os considerem, os insetos constituem a espinha dorsal invisível dos ecossistemas terrestres. Durante esta extinção, as espécies de insectos diminuíram dramaticamente. O único evento na história da Terra em que isto ocorreu a tal escala. As causas foram múltiplas, mas alimentaram-se mutuamente como uma espiral mortal. Calor insuportável, falta de oxigênio, solos inférteis, poluição atmosférica, chuva ácida, desaparecimento de habitats, perda de alimentos e o aumento de doenças e mutações genéticas causadas pela radiação ultravioleta. E ainda assim, embora tudo parecesse perdido, nem toda a vida foi apagada. Pequenos grupos conseguiram sobreviver. Alguns terapsídeos escavadores, anfíbios semiaquáticos, certos peixes primitivos, bivalves resistentes ao calor e micro-organismos. Os cientistas ainda debatem exatamente por que algumas espécies conseguiram ultrapassar este limiar de extinção. Mas há fatores em comum: tamanho corporal pequeno, metabolismo lento, capacidade de entrar em estados de torpor, reprodução rápida e, acima de tudo, enorme flexibilidade ecológica. Espécies que poderiam alimentar-se de diversas fontes, suportar mudanças abruptas de habitat e refugiar-se em nichos extremos. E aqui acontece algo curioso. Embora todo o planeta estivesse em colapso, a água, em certos locais, tornou-se mais segura do que a Terra. No fundo do oceano, onde as temperaturas eram mais estáveis, alguns microecossistemas conseguiram persistir. As fontes hidrotermais, por exemplo, abrigavam bactérias quimiosintéticas que não dependiam da luz solar. Essas colônias tornaram-se bolhas de vida à medida que a superfície queimava. Em cavernas marinhas ou lagoas profundas, longe da costa, algumas espécies encontraram refúgio do calor e dos poluentes. A terra, exposta e vulnerável, era mais perigosa. Não havia sombra, não havia vegetação. O sol estava queimando. Os ventos carregavam poeira tóxica. Era um forno aberto. Pela primeira vez na história do planeta, a água, normalmente mais instável, ofereceu uma trégua. Não em todos os lugares, mas sim em alguns lugares-chave. E essa pequena margem fez a diferença. A extinção Permiano-Triássica durou entre 60 mil e 100 mil anos na sua fase mais crítica. Alguns estudos estendem para 300 mil. A recuperação foi muito mais lenta. A Terra levou mais de 10 milhões de anos na recuperação de níveis mínimos de biodiversidade, mas ele fez isso, e foi graças aos poucos que sobreviveram. Aqueles que encontraram uma toca subterrânea, uma poça protegida do calor, uma fenda oceânica onde pudessem respirar. Esses sobreviventes marcariam o início de uma nova era, o Triássico, e com ela, a evolução dos primeiros dinossauros, e mais tarde, de nós. A Terra já enfrentou o fim do mundo e sobreviveu, mas não sem cicatrizes. A extinção do Permiano-Triássico lembra-nos que mesmo o que é aparentemente invencível, como um planeta cheio de vida, pode desmoronar-se através de uma cadeia de desequilíbrios. Hoje, os vulcões não rugem como antes, mas as emissões humanas de dióxido de carbono ultrapassam em velocidade as do Permiano. Estamos a alterar a química dos oceanos, a aquecer a atmosfera
a erodir florestas, a deslocar espécies. Aprendemos alguma coisa? Naquela época, a água salvou vidas. Hoje podemos salvá-lo. O planeta não precisa de nós para resgatá-lo. A vida retornará eventualmente. A questão é, estaremos lá para ver isso? A história já nos mostrou o que acontece quando ultrapassamos certos limites. Talvez desta vez possamos escrever um final diferente.